Fala, meus amigos! Hoje estamos aqui no município de Ibituruna, voltando com as nossas histórias, né? O quadro aí, o programa, os contadores de história, falar um pouquinho aí sobre a história de Fernão Dias. Estivemos aqui no município de Ibituruna há algum tempo contando a lenda aí das gêmeas, né? Que engloba tanto o município de Ibituruna, também como o município de Bom Sucesso. Hoje estamos aqui com a Duda, né? A Duda Teixeira, Marcelo Fernandes, nosso garoto prodígio, Beth Ferreira, nossa baronesa, e a Micaela Itati também aqui junto conosco, beleza? Na realidade, Micaela Utirra. Esse programa tem o apoio de Supermercado Rodrigo, Restaurante Café Real, W.E. Madeiras, Mônica Ferreira, Confeitaria Artesanal, Padaria Belo Horizonte, R3, Limpeza e higienização de estofados, Padaria Armazém do Pão, Restaurante Empório Mineiro, Isabel Moda Íntima, Doces Suspiros, Rede Inova Drogarias, Drogaria Santo Antônio, JS Auto Center, Lucas Carvalho, Andrade, Engenheiro Civil, Cleitão Lanches, Consultório Integrado Doutora Renata Milagres, Escola Carvalho Chiarini, Loja Top Charme Cíntia. Beth, conta um pouquinho pra gente aí a trajetória de Fernão Dias, que Ibituruna foi o primeiro berço da pátria mineira, correto? Sim, o povoado foi o primeiro povoado de Minas, né? Tá aí na história de Minas. Fernão Dias nasceu em 1608. Ele foi filho, né, e neto dos primeiros povoadores da capitania de São Vicente, que é hoje São Paulo. E, né, ele casou com Maria Garcia, descendente de índios Tibirica, pelo lado materno, e também pelo irmão de Pedro Alves Cabral. Então a gente está falando de pessoas que eram nobres, né? Eram nobres. Fernão Dias, né? Ele foi também um dos responsáveis aí pela derrota dos holandeses, né? Na capitania de São Paulo, quando os holandeses tentou também pegar a sua parte, vamos dizer assim, a sua invasão, né? Porque a gente até como historiadores estão tentando tirar essa característica de que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto porque já havia uma população indígena aqui bastante significativa. Então, quando os portugueses chegaram aqui e foram colonizar com os descendentes europeus dentro do Brasil, tomando posse assim dessa terra. E os holandeses também veio com essa intenção, né? Só que aí Fernão Dias participou dessa batalha aí, sendo vitorioso, a expulsão dos holandeses. E com a expulsão dos holandeses ficou uma crise, né, no açúcar, ou seja, na produção, né, que era a cana-de-açúcar. Então a coroa portuguesa precisava, né, render, né? Tudo girava em torno do dinheiro, tudo girava em torno do capitalismo aí. E o que aconteceu? Aí houve, né, aquela história, uma lenda que a gente sempre fala sobre a lenda do Sabarabuçu, que, né, os indígenas passou essa história para frente. Vamos, como a gente conta uma história, né, passa para frente. E essa história caiu no gosto dos portugueses, dos europeus, sobre, né, uma possível montanha, né, reluzente de ouro, prata. E Fernão Dias não foi diferente. Só que Fernão Dias foi mais a lenda, né, na caça, o caçador de esmeralda. E Fernão Dias, né, monta aí uma bandeira, né, a pedido do rei de Portugal, monta uma bandeira e vem com uma turma, né, desbravando as regiões que hoje é Minas Gerais. E quando ele vem, né, ele chega até a princípio do Rio Grande, o Rio das Mortes. Estou apenas dando assim uma adiantada no assunto, mas é só pesquisar a história de Fernão Dias, tá lá, tá? E a gente está também contando um pouquinho da Memórias e Histórias de Ibituruna, o primeiro povoado mineiro, um livro de Maria do Rosário de Pompeia. Eu indico todo que gosta de ler história, então um bom livro, um bom exemplar, né, que conta a história. E essa história abrange toda a nossa região também, as grandes fazendas da época, né, que abrange as fazendas do Rosário Velho, Rosário hoje, o atual Rosário, fazendas de Tutinga, de Carrancas, enfim. Tem muita coisa boa aqui para a gente poder, né, aí desbravar, vamos dizer assim.
E Fernão Dias, então, vem nessa caça dessas esmeraldas, né, e fundou aqui, né, a travessia do Rio do Funil, ali mais ou menos entre o Rosário Velho, ali para baixo um pouquinho do Rosário, entre os rios Capivari, Rio das Mortes e Rio Grande, quando eles se cruzam, e fez essa travessia para o lado de cá. Então aí conta a história, segundo a história, Fernão Dias, né, deixa aqui, né, um capitão, ele deixa aqui algumas pessoas cuidando da fazenda, que então essas bandeiras, vinha alguém na frente, plantava, para que essas bandeiras tivessem suprimentos, porque não daria para trazer coisa de comer de São Paulo para cá, precisa de obra. E o Fernão Dias, então, dá uma parada aqui, até esperar um pouquinho o tempo das águas, né, até esperar passar um pouquinho, porque os rios por aqui eram bastante turbulentos, né, não é esses rios que a gente vê hoje. Pouca água, porque esses povoados vão consumindo, essas cidades acima e abaixo vão consumindo esse fluxo de água, então não é o mesmo tanto de água daquela época. Então, aí ele vem aqui, para, depois a gente vai estar mostrando logo aqui, né, um dos marcos de Sesmarias, que é uma pedra, a gente vai estar disponibilizando aí, né, Jonathan? Sim. E Bituruna é linda, maravilhosa, é uma cidade que eu já vim aqui várias vezes. E hoje a gente almoçou, né, no restaurante muito bem recebido. Do restaurante Fogão a Lenha, Jonathan? A gente recomenda aí, né? Duas Super vezes. Né? Recomenda. E Fernão Dias, logo depois ele vai embora daqui, né? Ele continua essa caça pelas esmeraldas. Então ele encontra umas esmeraldas, vamos dizer assim. E quando ele retorna, ele contrai a malária, perto de Sumidouro, ali perto de Sabará, onde é a Serra de Sabarabuçu, a lendária, a serra fica lá. E realmente tinha ouro, né? Muito ouro lá, não esmeralda. Possivelmente essa esmeralda que ele encontrou depois em pesquisa foi achado que não era esmeralda, era simplesmente turmalina, né? E ele morre, né, ali perto do Sumidouro, ali no Rio das Velhas, de malária, e depois, né, o filho dele vem, procura o corpo dele e tal, e depois leva embora. Enfim, essa é a história, um pouquinho da história de Fernão Dias. Fernão Dias foi reconhecidíssimo na história do bandeiritismo de São Paulo, né? Hoje a gente tem uma Fernão Dias, né? A Fernão Dias, a rodovia duplicada em homenagem a ele. E Bituruna também, né? Homenageia ele também como o primeiro povoado mineiro. E como está aí pertinho da nossa região, né, o sertão de Bituruna, o sertão de Carrancas, tudo está entre Itutinga, Lavras, Carrancas, Andrelândia, para cá, tudo faz parte, né, desses sertões. Esses sertões, né, eram habitados antes da chegada do Fernão Dias por índios tupis, os índios puris, né, pelos índios cataguases, que também foi uma batalha entre essa bandeira e os índios entre a Serra da Bocaina e o Rio Grande. Foi uma batalha sangrenta. Alguns historiadores acreditam que o nome de Ribeirão Vermelho foi dada esse nome por esses índios, né, por esses homens que morreram, que foram jogados no rio. O rio ficou vermelho de água, por isso Ribeirão Vermelho. Alguns, né, historiadores ou pesquisadores relatam assim. E também, né, a gente sabe sobre os achados, né, principalmente Itutinga, que a gente tem muitos mesmo artefatos comprovando a história indígena na nossa região. E várias falas nossas, também, né? Que também Fernão Dias era um caçador de índios, né? Isso está na história, ele era um caçador de índios. Ele também, né, era grande, muito rico, cheio de propriedades, né? Era uma das famílias mais ricas do Brasil colonial na época. E detinha aí, né, uma forma muito mais, né, de conseguir esse feito que foi a descoberta, né, das esmeraldas, do ouro, e deixou essa memória incrível pra gente, que é a cidade de Bituruna. Vir em Bituruna é retornar lá no passado de 300 anos atrás, né, realmente, mais de 300 anos, com essa história de Fernão Dias, com a bandeira de Fernão Dias, né, com a história indígena. A gente está aqui de frente com a Serra de Bituruna, né, e Bituruna aí significa, na língua indígena, significa Serra Negra ou Monte Negro.
E as maritacas estão aqui dizendo também que elas pertencem, né, à história do município. Então a gente vai estar caminhando também, né, Beth? Daqui a pouquinho, caminhando, não indo de carro, né? Porque caminhar não é com a gente esperava. Não é com ele, tá? Não é com ele. Quanto menos andar, melhor. É com ele. Estaremos aí na onde, Beth? Mostrando ali na questão da estação? A gente vai na estação, né? Por fora, mostrando a estação, né? Na época aí do Brasil Império já. A gente sai do Brasil colonial, entra no Brasil Império, que é as grandes ferrovias, né? O Dom Pedro deu muita ênfase nisso aí para movimentar mais a nossa região. E a gente vai estar na Igreja do Rosário também, que é logo aqui na esquina. E eu super recomendo, você que gosta de história, você que também não é muito fã de história, vem conhecer que você vai passar a gostar, tá bom? Vem com a gente então, vamos lá. Vamos lá? Continuando aqui no município de Bituruna, né? Estamos aqui próximo à Igreja do Rosário, né? Conhecemos como a Igreja do Rosário, onde o nosso amigo aqui, o Marcelo Fernandes, vai estar contando aí um pouco sobre a trajetória até de uma pessoa que reside no município de Tutinga, né? Então, na época, era o Padre Kennedy, né? Então o Marcelo vai contar um pouquinho da história aí que está no livro. A Beth está aqui. Chega para cá, Beth, um pouquinho. Como chama o livro mesmo? São essas histórias que estão no livro, né? De Maria do Rosário da Pompeia, que o Marcelo está falando ali. A gente está no fundo da Igreja do Rosário, que é a Igreja dos Pretos, né? Porque antigamente não se podia celebrar a missa junto os brancos com os pretos. Então, os pretos, muitos devotos, né, de Nossa Senhora do Rosário, pediram autorização, alguns documentos falam que pediram autorização para a construção da igreja. É um belíssimo exemplar preservado aí na memória daqueles que moram em Bituruna e também da nossa, né, que, como diz, faz parte também da nossa história. Eu achei bastante interessante aqui do professor Kennedy, que mora lá em Tutinga, né? Em agosto de 1996, o diácono Kennedy Alemar da Silva começa seu apostolado juntamente já com o idoso padre José Jorge Nicolau. Ao 7 de dezembro do mesmo ano, a comunidade de São Gonçalo de Bituruna, com muita alegria, devoção, festejos, assiste à mais bela cerimônia até então aí realizada, a ordenação sacerdotal de outro filho do lugar, Padre Kennedy Alemar da Silva, com 24 anos de idade, auxiliou nessa comunidade até julho de 1998, época em que passou a coadjuvante na paróquia de Santo Antônio, na cidade de Tutinga, Minas Gerais, onde residimos, Terra das Águas, onde abandonou o sacerdócio celebrando sua última missa em uma quarta-feira de cinzas, a 17 de fevereiro de 1999. Continuando aqui, né? Estamos aqui no Marcos de Sesmaria. Ibituruna, que significa Serra Negra, foi o primeiro povoado fundado em Minas Gerais em 1674 pelo bandeirante Fernão Dias, como a gente tinha comentado no início desta conversa, né? Um dos cartões postais de Ibituruna é o Marco de Sesmarias, uma pedra retangular localizada na Praça dos Bandeirantes, no centro da cidade, em 1974. Sob a administração do prefeito Sebastião Rodrigues dos Santos e do governador Rondon Pacheco. Então estamos aqui para mostrar para vocês, junto com a Beth, né, também com a Micaela, o Marco de Sesmaria. A gente pode até brincar, né, Beth, as imagens estão rolando do local, que lembra daquela história do rei Arthur, né, de tirar a espada, né? Estamos aqui com o Marco de Sesmaria. Então diz a Beth que só falta a espada ela pegou lá do Fernão Dias. Então, a gente está aqui no Marco de Sesmaria, né? Sesmaria vem uma palavra derivada do latim, que significa sexta parte. E a Sesmaria era concedida, né, para essas pessoas que prestavam algum serviço à coroa portuguesa. Então, como forma de retribuição dos serviços prestados, ganhava, né, uma Sesmaria, né? Nesse caso, né, que a gente está falando de Bituruna, aqui tem o Marco de Sesmaria, tá? Que é uma pedra, dá para mostrar lá, Marcelo?
é uma pedra, tá? E logo tá escrito lá Marques Fez Maria, tombado pelo patrimônio. A gente está vendo aí os muros, né, que estão sendo preservados, né? Parabéns, Ibituruna, por essa iniciativa de preservar a nossa história, de preservar a história de um povo, né? Que a gente até fala da importância disso, porque aqui houve um povo que construiu tudo isso aqui. E aí tá as memórias dele. Muito bem, pessoal, saímos um pouco agora do Brasil colônia e vamos aqui para o Brasil império. Estamos aqui na estação ferroviária de Ibituruna, né, Beth? Em 1887, tá? Essa estação, né, dentro do programa, né, do governo até imperial, né, com essas ferrovias ligado a EFON, que depois vem ser EFON, tá? A Estrada de Ferro Oeste de Minas. Foi aberta em 1880. O histórico da linha, né, que é a Estrada de Ferro Oeste de Minas, EFON, foi aberta em 1880, que mais tarde foi prolongada até São João del Rei, atingida Aureliano Mourão, onde a gente já foi, né, naquela época lá que a gente gravou para um outro programa, tá? Falando aí da Ponte do Inferno, tudo que a gente foi lá. Então ela atingia Aureliano Mourão em 1887, onde havia uma bifurcação com a linha chegando a Lavras em 1888. E a principal, seguindo para o norte, atingindo finalmente Barra do Paraupeba em 1894. Dela saíam diversos e pequenos ramais. A linha foi extinta em pedaços, tendo sido o primeiro em 1960, né, o Pompeu Barra, e o último em 1984, com Antônio Carlos Aureliano, com exceção do trecho São João del Rei, Tiradentes, que conservem atividade até hoje, até que a gente vai dar um pulinho lá também para conhecer andar de Maria Fumaça, né, galera? Pessoal, esse serve a título de curiosidade, vai ficar nos cards aí, o vídeo que nós gravamos da Lenda das Gêmeas, que a gente conta um pouquinho da questão lá da área de Aureliano Mourão também, né? Uhum. Ibituruna historicamente... Histórica. É isso aí então, pessoal, esse foi mais um pouquinho aí dos contadores de história. Hoje estivemos aqui na cidade de Ibituruna, novamente aí com a Duda, né, Duda? O que você achou do passeio? Ótimo, bem conhecer, muito lindo, adorei. Garoto prodígio Marcelo Fernandes. Show de bola, pessoal, passeio muito bom. Podemos conhecer aí, né, um pouco mais aprofundado da história do nosso primeiro povoado mineiro, o berço aí da pátria de Minas Gerais. E como a Beth mesmo falou bastante também pra gente, foi excelente conteúdo que nós pudemos gravar, satisfação de estar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E o próximo, se Deus quiser, faremos lá em São João del Rei, lá na Maria Fumaça, dar uns rolês de Maria Fumaça, né, Beth? Com certeza, a gente está aqui nos despedindo desse vídeo, né, dando aí sequência do trabalho que a gente já anda fazendo há algum tempo, mas a gente deu uma paradinha por causa da pandemia, mas a gente está retornando aos poucos e de acordo com a nossa possibilidade de tempo, né, Jonathan? O nosso amigo Jonathan aí, todo mundo já sabe que tem uma carga horária bem puxada, né? Para o menininho de 20 aninhos eu acho bem pesada. Mas, né, eu também tô com a carga horária, Marcela, as meninas estão para a escola. Mas em cada possibilidade a gente está aí gravando, trazendo novas histórias, novos conteúdos, lugares turísticos, lugares históricos para você poder curtir, para você poder aprender um pouquinho mais da nossa história. Claro que a gente é bem amador diante, né, do nosso propósito, mas a gente vai aprendendo a cada dia, né? Mas enfim, um abraço, um tchau para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Mica. Foi bom. Muito empolgante a fala da Mica. É porque a mamãe já falou demais. Não, mas a fala mais empolgante aqui foi da Mica. Nossa. Eu quero tomar açaí logo. Sinceramente, como diria Glória Pires, fantástico. Esse tipo de conteúdo agradou a vocês? Deixe a notificação, o sininho, compartilha com os amigos pra gente poder trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês também. É isso aí então, pessoal, finalizando o nosso vídeo, como o Marcelo falou, se inscreva no nosso canal, o Caipira News, o nosso portal, né, a página no Facebook, Itutinga TV, e também no Instagram, Itutinga TV, siga lá no Instagram também.
Então, você que tem alguma história beirando a sua residência, beirando a sua região, entre em contato com a gente também, que a gente está em busca aí de histórias, de lendas, histórias historicamente históricas, como diz a Beth. Historicamente histórica. E é isso o nosso trabalho, né? A gente tenta aí fazer da maneira mais descontraída possível, trazendo informação e alegria para você ao mesmo tempo. Itutinga TV, uma TV feita para você.